Boa noite, pessoal. Nesse vídeo 2 da aula 3 sobre campos elétricos, nós vamos ver agora como nós formulamos para poder mais para frente calcular todas aquelas nuances que fizemos também com as forças elétricas, de parar e pensar sobre a natureza vetorial da força elétrica, como calculamos um sistema com mais de duas cargas, é, aplicando forças elétricas umas nas outras, parando e colocando-as em planos cartesianos para poder calcular, enfim, tudo isso nós faremos com o campo elétrico, mas antes disso nós precisamos então entender como vamos calcular um campo elétrico. Na última aula a gente saiu daqui desse vídeo dizendo que o campo elétrico era uma propriedade gerada por uma carga geradora, que nesse nosso primeiro exemplo é essa nossa carga azul. Essa nossa carga azul é a nossa carga geradora. Essa carga geradora cria todo o campo ao seu redor. Quando essa carga geradora cria todo o campo ao seu redor, eu posso, por exemplo, escolher qualquer ponto desse campo, por exemplo, esse ponto aqui, um ponto P. Eu posso escolher esse ponto P e tentar calcular qual é o campo elétrico, qual é o campo elétrico, qual é o valor do campo elétrico exatamente nesse ponto. Eu não preciso de uma carga para poder calcular o campo. O campo elétrico depende somente da carga geradora. Agora, quando eu adiciono uma outra carga, por exemplo, adicionei uma carga aqui que com Q maior que zero. Eu sei que se essa minha primeira carga, a carga geradora, ela era positiva, e agora eu adiciono uma outra carga que também é positiva, automaticamente eu gero um efeito de repulsão. Só que esse efeito de repulsão, que eu estou nomeando como efeito aqui, nós podemos começá-los a tratar de maneira mais formal e voltarmos a chamá-lo de força. Então, quando eu coloco a carga, uma carga de prova sobre os efeitos de um campo elétrico gerado por uma carga geradora, essa carga de prova vai começar a sofrer uma força elétrica. Então, o que nós podemos dizer? Que a força sentida por uma carga é literalmente a influência do campo dentro de si. Então, nós podemos descrever que a força, o módulo da força é igual, ou o vetor força é igual ao vetor campo vezes a carga. Ou se quisermos só os valores, o módulo da força é igual ao módulo do campo vezes a carga. Mas nós queremos descrever então uma equação fundamental para o campo. Se foi esse o nosso objetivo, podemos dizer então que o módulo do campo elétrico ele é igual ao módulo da força elétrica dividido por Q. Que é esse? Esse Q é a nossa carga de prova. Perfeito? Então, para que a força exista, é necessário uma carga de prova. Tá? Para que a força exista, é necessário uma carga de prova. Então, o que é o campo? O campo pode ser medido pela influência de uma força em uma determinada carga. Tá? Então, essa é a nossa equação fundamental do campo elétrico. Tá bom? Uh, uma das formas mais importantes que podemos gravar e mais intuitivas até essa relacionada à força. A força que uma carga sente é literalmente o efeito do campo elétrico sobre ela mesma. Tá? Então, por exemplo, algo que a gente precisa observar é que aqui eu coloquei uma carga com Q positivo, mas o que aconteceria, por exemplo, se eu colocasse aqui uma carga com um valor de Q negativo? O que iria acontecer é que ao invés de acontecer uma repulsão, haveria uma força de atração. Então, o que acontece? O que a gente precisa entender é que exatamente nesse dilema aqui, eu tenho um módulo de um vetor e quando eu troco o sinal da carga de um sinal positivo para um sinal negativo, eu estou observavelmente trocando a direção.
da nossa força. Mais para frente, nós vamos ver como se comporta a força e o campo em uma única carga, tendo em vista o que a gente vai chamar mais para frente de linhas de campo das cargas geradoras. Mas agora nós queremos simplesmente calcular o campo elétrico. Vamos calcular os campos elétricos tendo em vista a força que nós conseguimos calcular entre duas cargas e a carga que está sentindo essa força. No nosso caso, esse Qzinho, a nossa carga geradora. Para que a gente possa continuar, eu vou então adicionar aqui para essa carga de prova o valor Qzão. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente conhece que essa força é conhecida, a gente trabalhou ela durante toda a aula 2 e chamou ela de lei de Coulomb, né? Força elétrica a partir do lei de Coulomb. Então, uma outra fórmula que a gente pode usar, que vai nos dar o campo de um ponto qualquer, é exatamente pegar esse módulo do campo elétrico igual ao módulo da força elétrica sobre uma carga Q, uma carga de prova, e pegarmos esse módulo da força e substituirmos pela nossa lei de Coulomb. O que era a lei de Coulomb? Era K, que multiplicava as duas forças que estão em contato, né, ou que estão próximas uma da outra, que é o Qzão e o Q, o Qzão e o Q, tudo isso dividido pela distância ao quadrado desses dois caras. Eu posso adicionar aqui uma distância entre eles, uma distância d, tá bom? Então essa nossa distância d, então vai ser d ao quadrado, tudo isso está dividido pelo mesmo Q, pela mesma carga de prova. Então eu só peguei a força elétrica coulombiana, que a gente estava acostumado a calcular, e coloquei ela como meu numerador e repeti o meu denominador, que é o Qzinho. O que vai acontecer? Eu tenho um Qzinho, que é a carga de prova, tanto em cima quanto embaixo. Eu posso simplesmente cortá-los. Então, o módulo do campo elétrico, ele vai ser Q, quer dizer, vai ser KQ sobre d quadrado. E é exatamente o que a gente defendia a todo momento, que o campo elétrico, para que seja calculado, ele não depende de uma carga de prova Q. Se a gente tivesse o Qzinho na fórmula do nosso campo elétrico puro, nós teríamos alguma incoerência. Mas não, quando a gente olha para o que está sendo descrito, nós vemos que o nosso campo elétrico depende única e simplesmente da carga geradora, tá? Então, da carga geradora e de qual é a distância que foi colocada, que é colocado o nosso ponto, tá bom? Então perceba, vamos utilizar esse exemplo aqui da nossa carga negativa agora. Quando eu tenho uma carga, então ao seu redor eu sei que surgem linhas de campo elétrico, que mais para frente nós vamos descrevê-las e dar sentidos para elas. Mas o que importa é eu entender que surgem então campos elétricos. E quando eu coloco então cargas de provas, eu posso sentir as forças. Eu posso sentir então as forças que essas cargas de prova vão sentir. Mas não precisa de cargas de prova para eu tentar descobrir o campo. O campo em si, ele pode ser calculado simplesmente escolhendo um ponto qualquer, dizendo qual é a carga geradora e a qual distância esse ponto está da carga geradora. Se eu sei quanto vale a carga geradora e qual distância esse ponto, um ponto qualquer, está da carga geradora, então eu consigo descobrir qual é o campo elétrico naquele ponto. Ou seja, o campo não é uma propriedade que surge ao colocarmos uma carga de prova. O campo é uma propriedade do espaço. Eu posso calcular campos em pontos arbitrários do espaço, mas eu nunca posso calcular forças em um ponto qualquer, não. Para que eu calcule força, é necessário uma carga de prova, para que haja força sobre algo. Agora, o campo não. O campo, única e exclusivamente, depende de existir um local, um lugar. Campos podem ser calculados em locais, em pontos arbitrários, porque eles dependem única e simplesmente da carga geradora. Nós ficamos por aqui. Eu te espero no próximo vídeo.